Na minha Bíblia aqui tem o título: A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Eu vou ler na minha versão, que é a Revista e Corrigida. Salmo de número 84. A Bíblia diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do Senhor, meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Meus irmãos, a música é algo muito importante. Não é por acaso que todas as vezes que nós nos reunimos, nós louvamos ao Senhor, porque a música é um instrumento que Deus usou para que nós tenhamos contato com Ele, para que nós chamemos a sua atenção. A música é uma arte e é um instrumento poderosíssimo e é algo usado em todas as religiões. Praticamente todas as religiões fazem uso da música. É bem verdade que quem criou a música foi o Senhor, e nós temos, segundo algumas interpretações, a percepção de que alguns textos sagrados falam de músicas que eram cantadas no céu antes da criação do mundo. E há muitos relatos no livro do Apocalipse, na revelação que João teve, sobre músicas que são cantadas no céu. Então, é natural que o ser humano goste de música. É natural que o ser humano goste de música. E quando eu digo gostar de música, não é necessariamente querer se especializar e se tornar um brilhante músico como os que nós temos aqui na igreja. Não é necessariamente uma pessoa que tem o dom do louvor, não é isso. Mas é gostar de música, é cantar. Quem aqui nunca cantou no banheiro? Há aqueles que se achem até semelhantes aos maiores músicos quando estão naquela acústica dentro do banheiro. É normal que isso aconteça, é normal que a gente cante, que a gente louve, porque isso é natural do ser humano. Há discussões sobre músicas que nós, enquanto cristãos, podemos cantar ou devemos cantar, e músicas que nós não devemos cantar. Eu não vou entrar nessa seara no dia de hoje, mas é importante que nós entendamos que a música cumpre
pode servir para cumprir dois propósitos divinos. O primeiro propósito divino é exatamente chamar a presença de Deus e nos aproximar de Deus, manter comunhão com Deus, manter intimidade com o nosso Senhor, e isso pode ser feito por meio da música. E sabendo disso, Deus deixou o inário de 150 salmos, são músicas que os filhos de Israel cantavam, e essas músicas, na sua maioria, são orações que foram musicizadas e que naturalmente chamam a atenção de Deus. Aqui no Salmo 84 nós temos uma música belíssima. Só o fato de nós lermos a letra que está presente aqui e meditando nela, nós já nos alimentamos da presença de Deus. Então a música serve-nos para a adoração. Há muitas formas de nós adorarmos ao nosso Deus. Muitas formas de nós adorarmos ao nosso Deus, inclusive a maneira como a gente se veste e adora o nome do Senhor. Mas poucas pessoas negariam que a música é a primazia da adoração que a gente pode perceber. A música chama a atenção de Deus e nos leva até a sua presença. Outra coisa que a música faz, e faz muito bem, e a gente não pode ignorar isso, é o fato de que ela pode servir para ensinar a palavra de Deus. Deus falou com Moisés e disse assim: Moisés, eu quero que você componha uma música, quero que você componha uma canção e que ensine essa música aos hebreus, porque quando eles entrarem na terra que eu prometi aos pais deles dar aos pais dele, quando eles entrarem na terra, eles vão se misturar com os povos da terra, eles vão se afastar da minha presença, a minha ira virá sobre eles, e eu quero que você registre tudo, para que ninguém possa abrir a boca e dizer: o Senhor não nos avisou. Então Moisés compôs uma música e fez com que essa canção fosse conhecida por todo o povo, e era uma música repetida várias e várias vezes, e o povo ouvia essa música, e na verdade o que Deus estava mostrando ali para o povo era aquilo que ainda aconteceria. Deus estava de antemão mostrando aos seus filhos aquilo que haveria de acontecer, e você encontra essa música em Deuteronômio, no capítulo 32. A fala de Deus a Moisés está no capítulo 31, nos versículos 19, 20, 21 e 22. E a música está no capítulo 32 de Deuteronômio. Então, é uma música importante, e tão importante que, inclusive, no livro do Apocalipse, no capítulo 15, no versículo 3, está dito que, na visão que João teve, no céu, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Deus dos santos. Apocalipse capítulo 15 e o versículo de número 3. Então vejam, essa música servia para que o povo fosse indesculpável. É bem verdade que a gente escuta muitas músicas hoje que não, inclusive algumas vezes até na igreja, que não falam muito sobre as coisas que estão na Bíblia. Dani falou aqui agora que foram cantados salmos aqui, isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas se você observar direitinho, as músicas que têm sido cantadas por aí nas igrejas estão seguindo o padrão cultural da pós-modernidade. Quase não tem letra. Você pega uma música antiga, você consegue analisar, perceber as riquezas das letras, perceber as rimas na música, perceber as muitas figuras de linguagens, os muitos paralelismos que estão recheados aqui de paralelismos nos salmos. Era um jeito que os judeus faziam os seus textos. Mas você pega uma música dessas modernas para analisar e não tem nada para ver. Então, muitas músicas estão afastadas desse propósito do ensino.
a música pode servir também para ensinar as pessoas, conforme nós vimos Deus conversando com Moisés em Deuteronômio capítulo 31. Então, a música é um instrumento importante, e é por isso que em todos os cultos nós cantamos. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós louvamos ao nosso Senhor, porque isso atrai a presença de Deus para nós. Isso manifesta a vontade do Espírito Santo no nosso meio. E aqui no Salmo 84, a gente tem o salmista dizendo o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Veja que ele está falando aqui a respeito do templo. O templo em Jerusalém, o templo em Israel, era o lugar da adoração. Quando os homens de Deus queriam adorar, eles se reuniam no templo em Jerusalém. Inclusive, este salmo aqui é um salmo cantado por pessoas que vinham de longe para irem ao templo que estava em Jerusalém, a fim de prestarem culto a Deus. Hoje, nós prestamos culto ao Senhor em qualquer lugar, mas naquela época existia essa concepção de que o culto deveria ser prestado em Jerusalém. Por isso que aqueles que eram servos de Deus e que estavam longe da sua terra, todos os anos retornavam em peregrinações para Jerusalém, para o lugar da adoração, a fim de no templo oferecerem os seus sacrifícios ao Senhor, prestarem o seu culto a Deus. Jesus, quando estava conversando com a mulher de Samaria, ele disse: ora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ele vai conversando com a mulher, e a mulher diz assim: olha, os nossos pais adoraram neste monte aqui em que nós estamos, mas vocês que são judeus dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém. Aí Jesus disse: mulher, estão dizendo que é em Jerusalém, vocês dizem que é aqui, mas o lugar da adoração é em todo lugar. Onde você adorar, você vai ser escutada. Onde as pessoas adorarem, as pessoas serão ouvidas, porque a presença de Deus está em todos os lugares. Então, nós nos reunimos aqui para louvar ao Senhor, para ouvir a palavra de Deus, mas não temos o direito de negligenciar a nossa adoração, a nossa música a Deus, dentro do banheiro, na cozinha lavando prato, no quintal varrendo, na rua caminhando, dentro do ônibus, baixinho, sem incomodar ninguém, mas louvando ao nosso Senhor pela manhã, à tarde e à noite. Por quê? Porque isso atrai a presença de Deus para nós e nos coloca mais perto do Senhor. É um instrumento de Deus para a nossa vida, a música. Mas o lugar da adoração para o povo era no templo. Então, eles estão cantando aqui: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Quão amável é o templo para onde nós estamos indo agora. Versículo 2: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Há duas palavras aqui que eu quero destacar. A primeira é a palavra alma, uma parte imaterial do ser humano. A segunda é a palavra carne, que é a parte material do ser humano. O que é que o salmista está dizendo aqui no verso 2? A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ele está dizendo: eu inteiramente estou devoto ao Senhor. Tanto a minha parte material quanto a minha parte imaterial, a minha alma, estão inclinadas, Senhor, para a tua adoração. Tu és o Deus vivo. Que tudo que está em mim bendiga, que tudo que está em mim louve o nome do Senhor. Eu lembrei agora de uma
uma fala na pregação do pastor Marcos Feliciano há muito tempo, e ele disse que chegou em alguns lugares em que as pessoas adoravam de maneira diferente. Na África, por exemplo, o povo dança muito, né? Enquanto estão cantando para Deus, faz parte da cultura deles. O povo judeu também movimentam bastante os braços, movimentam as mãos, e ele, assembleiano, né, geralmente ficava muito quietinho durante a adoração, inclusive criticava a muitas pessoas, até que o Espírito Santo de Deus falou com ele e disse assim: eles estão louvando não apenas com a sua voz, mas estão louvando também com as suas mãos, estão louvando com as suas danças, estão louvando a mim. Enfim, o louvor, meus irmãos, a adoração que nós prestamos ao nosso Deus, somos nós que estamos prestando ao nosso Deus. Não tem que ser de um jeito que alguém disse, tem que ser desse jeito aqui, não. Você tem liberdade do Espírito Santo para adorar ao Senhor. Então louve ao Senhor, adore ao Senhor, levante a sua mão, se ajoelhe, deite no chão, fique, louve ao Senhor. O que importa é que você esteja totalmente derramado na presença dEle, tanto a sua parte material, a sua carne, quanto a sua parte imaterial. O salmista está dizendo isso: a minha alma e a minha carne estão inclinados ao Senhor, estão anelantes pelo Senhor, clamando pelo Senhor, desejoso de estar na tua casa, na tua presença, para sentir-te. É isso que ele está dizendo aqui, meus irmãos. E continua: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Mais um paralelismo. Eu não vou explicar tanto isso aqui, porque senão vai ficar muito técnico, mas temos mais duas palavras interessantes aí. A palavra pardal, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. São duas aves, mas são duas aves muito diferentes. O pardal é uma ave endêmica. O pardal você encontra em todos os lugares do mundo, e geralmente eles estão juntos das pessoas, fazem os seus ninhos para habitar nas casas das pessoas, nas frestas dos telhados, perto de um poste. E os pardais estão e voam baixo, geralmente estão perto das pessoas. É uma ave que ninguém pega para colocar dentro da gaiola, porque não tem valor. Não tem valor comercial um pardal. Essa ave que vive no meio das pessoas, que não tem valor comercial, o texto diz: encontrou casa na casa de Deus, no templo do Senhor. E ele diz: a andorinha ninho para si. Andorinha é uma ave que geralmente voa alto, voa muito rápido. Andorinha voa muito rápido, e é uma ave que fica fazendo migração. As andorinhas que a gente vê por aqui no Brasil, por exemplo, elas, durante uma determinada parte do ano, determinado período do ano, estão, por exemplo, na América do Norte, e migram da América do Norte, sobretudo para o sul e sudeste do Brasil. Então são aves que não estão juntas dos seres humanos, que estão distantes, que migram. Mas veja, tanto essa ave que está distante, que migra de um lado para o outro, que se alimenta de um alimento diferente do pardal, tanto essa ave como também o pardal encontrou abrigo na casa de Deus. O que é que o salmista está dizendo aqui de maneira figurada? Obviamente, na casa do Senhor há lugar para todos. Na casa do Senhor há lugar para todos. A andorinha encontra casa. A andorinha encontra ninho, ou faz o seu ninho. O pardal encontra casa,
junto dos altares de Deus. Se a casa de Deus é um lugar para todos, nós temos que aprender a lidar com todos. Se na casa de Deus há lugar para todos, nós temos que amar a todos. Se Deus na sua casa aceita a todos, eu não posso dizer que um ou outro não podem estar aqui. Eu não posso dizer, porque este lugar aceita todas as pessoas. Emerson, e os criminosos? O lugar deles é aqui. Emerson, e os que mentem? O lugar deles é aqui. Emerson, e aqueles que são bebum? O lugar deles é aqui. Porque é neste lugar que acontece a transformação. Isso aqui, meus irmãos, é o hospital de Deus. É aqui que o homem chega doente no seu espírito, na sua alma, doente no seu corpo, e Deus opera o milagre na vida dele. E você, que é filho de Deus, que já recebeu inúmeros milagres do Senhor, não pode torcer o rosto, não pode torcer a cara, porque assim como Deus te mudou, assim como Deus te transformou, Ele vai também transformar o pardal, Ele vai também transformar a andorinha, porque aqui há lugar para todos. Bendito é o nome de Jesus. É aqui que o Espírito Santo trabalha. Você quer ele aqui ou quer ele no bar? Você quer ele aqui ou quer ele no prostíbulo? Você quer o mendigo aqui ou você quer o mendigo mendigando na rua? Aqui há lugar para todos. É o hospital de Deus. Então a andorinha faz casa aqui, o pardal encontra ninho aqui, junto dos altares do Senhor, porque Deus é o Deus da casa. Versículo 4: bem-aventurados os que habitam em tua casa, bem-aventurados os que habitam em tua presença, louvar-te-ão continuamente. Provavelmente o salmista está falando aqui dos levitas, aqueles que tinham a obrigação de manter o culto de Deus na casa de Deus em funcionamento. Eram os filhos de Levi, aquela tribo que não tinha um lugar específico, um território isolado dos outros, mas que estavam distribuídas entre as tribos e que eram responsáveis pelo culto. Então o sacerdote, sumo sacerdote, os músicos do templo, aqueles que limpavam, todos eles faziam parte da tribo de Levi. Esses estavam na presença de Deus, esses estavam no templo trabalhando para o Senhor conforme o seu turno. E aí o salmista está cantando, está dizendo: felizes são esses que habitam a tua casa, ou que habitam na tua casa. Eu vi o filho do nosso irmão Berivaldo aqui no domingo. Ele estava domingo pela manhã, ficou à tarde, estava domingo à noite. Aí eu falei com ele: rapaz, mas você gosta da igreja, né? Aí ele disse assim: ontem eu também fiquei aqui também durante o dia. Aí eu lembrei que eu também era assim, e eu sinto falta disso. Eu queria poder de verdade, meus irmãos, estar na casa de Deus manhã, tarde e noite. Eu queria poder estar na casa do Senhor manhã, tarde e noite. E é tão verdade que estar na casa do Senhor era o meu prazer, e que, claro, continua sendo, mas infelizmente por causa das obrigações a gente não pode mais. Mas tinha dia que eu pregava. Hoje eu quase não prego, né? Eu pregava 5 vezes. Tinha dia que eu pregava 5 vezes. Ia para uma vigília e pregava. Aí saía da vigília e ia para a consagração, pregava. Saía da consagração e ia para uma consagração pela manhã, pregava. Aí ia para outra tarde, pregava. De à noite estava pregando também. Eu pregava muito. Hoje eu estou enferrujado demais, mas eu pregava muito. Tinha dia que eram 5 vezes pregando. E quanto mais eu trabalhava para Deus, quanto mais eu estava na casa do Senhor, mais eu queria estar. Este lugar é um lugar maravilhoso, meus irmãos. Se você tem condições, esteja na casa de Deus.
esteja na presença de Deus, a gente sempre está, né? Mas esteja aqui reunido no culto, porque aqui, meus irmãos, é um lugar maravilhoso, é um lugar que a gente chega meio triste, aí a gente vem para o culto, o grupo de louvor começa a cantar, aí a gente começa a chorar. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas muitas vezes eu já entro chorando aqui, já entro, assim, figura de linguagem, né? Mas eu entro, quando sento ali, que, sabe, que faço assim, ó, obrigado, as lágrimas começam a descer, porque é bom estar nesse lugar, é bom estar reunidos, meus irmãos, em família, é bom estarmos juntos, adorando ao nosso Deus, é bom nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, sendo confortados e consolados pelas pregações, pelos louvores, pelas pessoas que vêm aqui, que Deus usa. Estar aqui é maravilhoso. Às vezes na Santa Ceia tem aquele momento só da música, só do instrumental, às vezes é só o saxofone, às vezes é só o teclado, e a gente fica se deliciando na presença de Deus, porque isso é maravilhoso. O salmista não ia à casa de Deus com habitualidade, ele ia uma vez por ano, duas, três vezes ao ano. Esse daqui está cantando, está louvando ao Senhor, está falando sobre a ida dele em peregrinação à casa de Deus, e ele está falando da alegria que ele tem por estar neste lugar, na casa de Deus. Versículo 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, não nele mesmo, mas em ti, em cujo coração estão aplanados os caminhos. Essa versão é difícil de entender, que é a que eu estou usando aqui, mas talvez na sua versão esteja escrito assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti e que escolheu te obedecer. Talvez você tenha essa versão. Bem-aventurado é o homem que não confia em si mesmo, mas que confia em Deus e na sua provisão. Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, está escrito: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo. No Salmo de número 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Veja que nós temos aqui a primeira informação sobre a confiança que o indivíduo deve ter em Deus. E a segunda informação é: o coração dele está inclinado a obedecer, porque ele escolheu isso, ele escolheu obedecer, ele escolheu confiar em Deus e não usar a sua própria força. Deixa eu deixar esse versículo assim bem claro para você entender. Não é você quem vai resolver. Não é você quem vai resolver. Confie em Deus, não na tua força, mas na força dele, não na tua sabedoria, mas na sabedoria dele, não na tua expertise, mas no conhecimento que ele tem de todas as coisas. Escolha confiar em Deus e descansar nele. Não é você quem vai resolver. Escolha confiar no Senhor. Versículo 6: o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Emerson, que vale é esse? Eu não sei, não tem na Bíblia dizendo que vale é esse, tá? Não tem, mas tudo indica
que se trata de um vale que fica na parte norte de Israel, e que o povo, quando vinha em suas peregrinações para Jerusalém, pela parte norte, era obrigado a passar por aquele determinado vale. A palavra Baca significa basicamente choro, ou bálsamo, significa árvore de bálsamo. Uma árvore, obviamente que de pequeno porte, não é? Que ficava naquela região difícil, que tinha pouquíssima água, mas uma árvore, uma planta que preservava o seu bálsamo durante as estações secas. Nós temos como referência aqui no Nordeste, no agreste nordestino, né, no sertão nordestino, algumas plantas que preservam a água mesmo durante o verão, mesmo durante o ano que não chove. Mas essas essas plantas conseguem preservar a água dentro delas. A exemplo do mandacaru, o xique-xique, a palma forrageira que o pessoal usa para alimentar o gado quando não tem pasto. Essa palma serve para alimentar o gado e também dessedentar a sede do gado. São árvores ou plantas chamadas de xerófitas, ou seja, plantas que se adaptam à falta de água. Neste lugar chamado Vale de Baca, tinha uma planta, um tipo de planta que dava um líquido que fazia com que aquele lugar difícil, aquele lugar deserto, aquele lugar que tinha escassez de água, pudesse ter um cheiro bom e pudesse ter água ali de alguma forma. Então, esse vale, meus irmãos, chamado de Vale do Choro, ou a gente pode entender Vale da Provação, era um lugar para quem vinha do norte inevitável, ou seja, era uma rota incontornável. Eu não sei se você já está começando a entender, mas como eu sou professor, eu vou deixar mais claro. Alguns vales são incontornáveis. Não dá para você, o vale é aqui, não dá para você fazer assim, contornar. Por quê? Porque tem montanhas, porque tem dificuldades mil, e você tem que passar por ali, por aquele vale. Então esse vale, segundo o salmista está cantando aqui no seu salmo, haveria de passar por esse vale chamado Vale de Baca. Se fosse possível, é óbvio que o salmista, ou o eu lírico, né, que é aquele que está falando o salmo, escolheria não passar pelo Vale de Baca. Se fossem campinas como as do Jordão, não é? Ele escolheria as campinas do Jordão, se ele tivesse essa opção. Se ele tivesse essa opção, ele escolheria os verdes pastos do Salmo 23. Mas o vale do Salmo 84 é um vale, meus irmãos, que não dá para evitar. Tem que passar por ele para conseguir chegar em Sião. Tem que passar por ele para conseguir chegar no lugar da adoração, no templo. Não dá para não passar. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, você vai passar por vales que você vai orar, vai fazer jejuns, vai vir na vigília, vai dizer: Deus, tira esse vale da minha vida, Deus, tira isso aqui de mim, eu não gosto disso. É Baca, vai ter que passar.
é inevitável, mas é nesse lugar do choro, é nesse lugar da lágrima, é nesse lugar incontornável que a presença de Deus se manifesta de maneira especial, que as experiências aumentam e que Deus se manifesta e que usa você do jeito que nunca usou. É no Vale de Baca. Você acha que Deus permite que você passe pelos vales só para ver você sofrer porque Ele acha isso bom? Faz sentido pensar isso de Deus? É óbvio que não. O Vale de Baca é a tua escola. Vai andando e chorando, porque com certeza, diz o outro salmo, você vai recolher os seus molhos. O Vale de Baca é um lugar de passagem. O destino é Sião. O destino é a casa de Deus. O destino é o lugar da habitação de Deus. Então, faz parte. Peregrinos somos aqui, meus irmãos. Mas estamos rumando para Jerusalém celeste. O vale é um período, que eu não sei quanto, você também não, mas Deus, que domina todas as coisas, e que conduz a história do universo e a nossa história, tem os seus propósitos no vale. Tem os seus propósitos no vale. Qual passando pelo Vale de Baca faz dele uma fonte. Faça isso. A chuva também enche os tanques. No Vale de Baca, ocasionalmente, uma vez por ano, corriam águas. Chuvas desciam por aquele vale e enchiam tanques que estavam ali no vale. Esses tanques eram cavados por peregrinos, mas os peregrinos que cavavam esses tanques, geralmente não eram eles que desfrutavam da água dos tanques. Vou repetir. Ocasionalmente chovia e descia águas da chuva pelo Vale de Baca. E alguns tanques que haviam sido cavados ali enchiam, e ali era um reservatório de água para outros viajantes que passassem por ali. Na estação seca, eles poderiam encontrar algum alívio, alguma água naqueles tanques. Você está cavando os tanques no vale? Ah, Emerson, mas por que eu vou cavar tanque se eu olho para o céu, não vejo nuvens, se eu sei que não está na estação da chuva e que a estação da chuva não está perto? Por que eu vou cavar tanque no deserto? A chuva só vem daqui a 3 meses. A chuva só vem agora no ano que vem. E por que eu devo cavar tanques no vale? É porque depois que você for embora e passarem os meses, vai chover. E as águas vão descer e vão passar por ali, pelo Vale de Baca. E o tanque que você cavou será cheio de água. E as chuvas vão embora, e depois das chuvas virão os viajantes, os peregrinos, por aquele mesmo lugar, e eles vão encontrar água no tanque que você cavou. Bendito é o nome de Jesus. Você está cavando os tanques?
Mas Emerson, eu não tenho força nem para andar, eu já estou capengando. Peça misericórdia a Deus, força a Deus, alimente-se do alimento que está na sua sacola, beba da água que você ainda tem e cave tanques no vale de Baca, para que outros sejam beneficiados. Às vezes é Deus que diz assim: olha, você tem que fazer isso aqui. Aí o indivíduo faz a análise assim: mas isso aqui não vai me beneficiar, então eu não vou fazer. E não vai, não faz. Imagina se todos os viajantes pensassem apenas em si mesmos. Não haveria tanque naquele lugar. Ninguém poderia, em determinados momentos, encontrar água. Mas Deus te usa para cavar tanques nesse vale. Bendito é o nome de Jesus. Versículo 8: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Isso é uma oração, gente. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Temos outro paralelismo aqui. Duas coisas importantes. O salmista fala sobre os átrios da casa do Senhor e a importância de estar no átrio. O átrio não é dentro do templo não, viu? O átrio é como se fosse dentro do muro, mas não dentro do terraço, não dentro da casa, do muro para dentro. Isso era o átrio. Lá no caso da tenda, era uma cerca. Então o salmista está dizendo: eu prefiro estar nos teus átrios, entre a cerca e a tenda, do que estar em qualquer outra parte, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. Na verdade, meus irmãos, o salmista aqui não está falando, quer dizer, ele está falando sobre o átrio mesmo, o lugar físico chamado átrio. Mas nós devemos entender isso aqui como um anseio pela presença de Deus. Porque o átrio, o lugar santo ou o lugar santíssimo, não são lugares importantes ou não seriam lugares importantes se ali a presença de Deus não se manifestasse. Então ele fala assim sobre o átrio, lugar físico, mas ele está, na verdade, dizendo ou falando sobre a presença de Deus, que ele prefere estar na presença de Deus do que em qualquer outra parte. Ele faz uso de um exagero, aquilo que a gente chama de hipérbole. Prefiro estar um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. Isso é a presença de Deus. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar as tendas da impiedade. Ele prefere estar na igreja do que assistindo a novela. Ele prefere estar na igreja do que vendo o jogo. Ele prefere estar na igreja do que batendo bola. Ele prefere estar na igreja do que no cinema. Ele prefere a casa do Senhor a habitar as tendas da impiedade. É isso que o salmista está dizendo. Eu estou deixando bem claro, viu, meus irmãos? É isso que o salmista está dizendo. Versículo 11: porque o Senhor, Deus, é um sol e escudo,
o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Deus não negará bem algum aos que andam na retidão. Como Deus negaria a sua presença àqueles que andam em retidão? Há essa possibilidade? Não há. Deus nunca nega a sua presença. Quando nós chamamos a presença de Deus, quando nós chamamos ao Senhor, para que Ele venha nos falar, para que Ele venha nos consolar, para que Ele esteja conosco, porque nós queremos desfrutar da sua presença, Deus nunca nega a sua presença. Deixa eu te mostrar um caminho. Quando você estiver muito triste, se sentindo só, desprezado por todo mundo, inclusive por Deus, comece a cantar um hino ao Senhor. Sabe, naquele dia que está tudo dando errado, cante uma música para Deus. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus. Tem como você começar a louvar ao Senhor no dia difícil e a presença dele não se manifestar? Não tem como. É impossível que ele não se manifeste, que a sua presença não invada o ambiente. Se o teu coração está inclinado para a presença de Deus, ele manifesta a sua presença. Ele não nega a sua presença a nós, meus irmãos. Não há dia triste, não há desespero, não há dor que resista a um coração quebrantado diante da presença de Deus. Pode ser que as coisas fora de você não mudem, mas o teu coração que estava machucado começa a ser sarado pelo bálsamo do Espírito Santo. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor no dia mau. Louve ao Senhor no dia da prisão. Louve ao Senhor no dia em que você nem consegue orar. Louve, porque Deus escuta o teu louvor e manifesta a presença dele na tua vida. Mas Emerson, se eu estiver no vale, Deus manifesta a sua presença no vale. E se for no monte, Deus manifesta a sua presença no monte. E se eu estiver dentro do banheiro chorando, Deus manifesta a sua presença. Faça isso. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Porque quando você parar de louvar,
As coisas podem continuar tudo no lugar onde estão, mas Deus vai ter trabalhado dentro da tua alma. Ou tem outra opção. Paulo e Silas estavam na prisão, estavam orando e cantando. Deus disse assim: é hora de mandar o terremoto. E Deus mandou o terremoto, e foram soltas as prisões de todos. E se Deus quiser, por meio da música que você está cantando, mandar um terremoto lá na tua casa e colocar tudo do jeito que Ele quer. E se Ele quiser mandar um fogo naquele lugar, e se Ele quiser mandar uma brisa suave naquele lugar, Ele se manifesta por meio da brisa, por meio do fogo, por meio do terremoto. Ele age pelos seus filhos. Bendito é o nome de Jesus. Coisa mais importante que você tem para aprender aqui hoje é que você deve louvar na alegria e na dor. Não tem essa música? Eu louvarei ao Senhor na alegria e na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador. Glória a Deus. Quem recebeu do Senhor nessa noite? Quem entendeu melhor o livro de Salmo, esse 84. Eu amo esse salmo. Há um tempo atrás, a gente estava na Rádio Maranata e eu e Binéia falávamos desse salmo. E realmente essa explicação do Vale de Baca. Vale é um lugar acidentado, baixo, e ali nós somos desafiados